Fala, meu amigo advogado! Nesse vídeo nós falamos sobre direito empresarial e o equilíbrio entre o consultivo e o contencioso na advocacia. Afinal, como um escritório com aproximadamente 100 pessoas no time faz a gestão da carteira e, principalmente, o que eles automatizam, quais são as tecnologias que ajudam a uma carteira, por exemplo, contenciosa, gerar mais lucratividade para o escritório. Lembrando a você que este é um corte do TrueMindCast que a gente aborda semanalmente assuntos como marketing jurídico, como captar clientes na advocacia, insights, ideias de negócio, diversas oportunidades que a gente acaba tendo contato e traz para você através de convidados, pessoas que estão literalmente nas trincheiras do direito, atuando na advocacia. E nesse convidado, nesse episódio, não foi diferente, trouxemos o Kael Moura, ele é sócio de um escritório com aproximadamente 100 colaboradores, que é a Vanzinho Penteado, e ele entrega detalhes super valiosos, tenho certeza que você vai gostar. Cara, já vou cair direto matando na pergunta, talvez a pergunta do milhão. Vamos falar sobre direito empresarial. E aí, o que é o objetivo? Explorar um pouquinho da tua visão e do posicionamento, entender um posicionamento de um escritório com quase 100 funcionários, nesse equilíbrio de consultivo, contencioso, né? E depois vamos deixar um bloco exclusivo praticamente, né, para startup, né, que está cada vez mais ganhando espaço e se tornando queridinha, né, por nós, porque todo mundo gosta, enfim. Conta um pouquinho de como é esse equilíbrio do consultivo e do contencioso dentro de um escritório grande, como hoje é, né, a Vanzinho Penteado. Legal, Guilherme. O importante é o seguinte, a gente entender, né, que hoje em dia um escritório ele é basicamente estruturado, né, desse porte é estruturado como uma empresa. Então a gente tem governança ali dentro. Então nós temos as áreas, né, divisões de áreas, né, como nesse caso o consultivo, o contencioso, né, com focos diferentes, com sócios alocados em cada uma dessas áreas que lideram cada uma dessas grandes áreas como pequenos escritórios ali dentro, né? Então funciona basicamente dessa forma e funciona com muita governança. Então temos uma estrutura de conselho de administração, né, que analisa os indicadores do escritório, de ambas as áreas, a margem de contribuição de cada cliente, né, os indicadores de qualidade dessas áreas, né, e aí vai descendo, né, as diretorias, né, então tem a diretoria do contencioso, a diretoria do consultivo, as gerências de cada área, como que a gente cuida de cada cliente, né, temos outras reuniões de acompanhamento desses indicadores. Então funciona mais ou menos como grandes departamentos dentro de empresas, né, se fosse para fazer uma analogia. Então nós funcionamos dessa maneira ali dentro. Bacana. Deixa eu te perguntar, algo até que você deve ter vivenciado isso na prática, porque são praticamente 10 anos dentro do escritório. Você percebeu uma diferença dessa parte de margem de contribuição, de negócios mesmo, de contencioso para consultivo? Porque a gente, enfim, fala diretamente com muitos advogados empresariais aqui e o que todo mundo quer é o consultivo hoje, né? O que parece, pelo menos. E cada vez mais se fala em deixar o contencioso. E pelo que eu senti da Vanzinho, um pouco da história que eu conheço, vocês sempre foram muito contenciosos, né? Como é que é esse equilíbrio dentro do escritório? Como é que é a visão do escritório por trás disso? E como é que faz essa conta, né? Do longo prazo versus o curto prazo, o que paga a conta hoje, como é que cobra, né? Num e no outro. Exatamente. Na realidade, a gente sempre teve uma área consultiva também focada para o empresarial ali dentro. Era mais voltada para empresas familiares no começo, né? E no começo que eu digo desde o início do escritório, né? A gente teve essa história com o contencioso, né? Com grandes seguradoras e bancos, né? Que até hoje a gente continua atuando, mas o consultivo empresarial sempre existiu ali dentro, né? Não tão, digamos assim, aflorado para negócios inovadores como é hoje, né, por conta de toda a nossa cultura e de todo o movimento da sociedade em si, mas já havia, né, um trabalho nesse sentido. E isso muito por conta do DNA dos próprios fundadores. Né? Os fundadores eram procuradores do Banco Central, né, então estavam nessa carreira pública em órgão regulador, né, e ali eles perceberam que eles estavam um pouco amarrados, digamos assim, do seu ponto de vista de contribuição para a sociedade e de crescimento. Então eles vieram e constituíram em conjunto o escritório, né, que trouxe essa parte do contencioso, né, porque enfim, eles tinham esse know-how com a parte financeira, mas logo na sequência, né, outros sócios chegaram e eles constituíram, enfim, também essa parte do consultivo. Aí, falando um pouquinho sobre a margem de contribuição, é interessante falar sobre isso porque o contencioso como um todo, né, a gente percebe isso, os advogados hoje percebem no mercado, que não é mais a tendência. Né? A tendência é você resolver
pré, né? Então, um pré-contencioso. E isso há uns 5 anos atrás já se falava dentro do escritório de projetos pré-contencioso em parceria junto com os clientes do próprio contencioso. Então, a gente fazia reunião com diretores dos bancos, das seguradoras, identificando alternativas de como resolver aqueles problemas que eles tinham no contencioso, só que de uma forma prévia, né, com algumas soluções via aplicativo, ou algumas políticas diferentes, ou até mesmo estratégias jurídicas que resolvessem isso lá na origem. Então, por conta desse pensamento do consultivo, dessa mentalidade, a gente inclusive implementou isso lá dentro do contencioso, né? Mas, de toda forma, ainda existe, né? O contencioso existe e vai perdurar aí por um tempo. Então, nós atendemos essa parte, é óbvio. E o consultivo, ele mudou muito com o tempo, né? Então, antes, havia um outro perfil de empresas, né? Mais tradicionais, né? Com alguns outros objetivos. E hoje em dia, o que se percebe? Desde a gente começou a sentir isso, na verdade, desde o final de 2017, começo de 2018, que foi quando aqui no Brasil as startups começaram a surgir, né? E a gente estava antenado com isso porque o Gerson Vanzin, ele também é sócio de uma Venture Capital no Canadá. Olha só. Então, o que acontece? Qual o fundo? Treemark Capital. Treemark. Ó, concorrente da Treemark Capital, né? Quem tá montando. Lá é Treemark, mas Tree de árvore. Sim. Mas assim, então toda esse nosso foco, esse nosso olhar para o consultivo mais de forma inovadora veio também por conta dessa influência, né, não aqui do Brasil, mas de fora, pelo Gerson em relação a esses projetos. Então a gente já assessorava alguns business dele lá, né, da Trimark lá, e daí quando isso veio para o Brasil, a gente trouxe todo o know-how, né, de contratos, de estruturação, né, de projetos, a estruturação jurídica, né, dos projetos, aqui para o Brasil, e a gente aproveitou, né, a gente tropicalizou muitos instrumentos que hoje, né, falando um pouquinho do marco legal das startups, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como muitos documentos foram tropicalizados para cá, né, esses documentos hoje eles são reconhecidos, né, formalmente no marco legal. No entanto, mesmo antes do marco legal, esses documentos já eram utilizados. O que trouxe hoje para os empreendedores foi um pouquinho mais de segurança nesse sentido. Mas, na realidade, isso já estava posto, né? Mas só para entender, Caio, ali se for de 5 anos para cá, deu uma mudada no perfil do empreendedor, talvez? O que mudou de fato? Porque startup já existe há bastante tempo, mas a gente sabe que unicórnios, né, aqui no Brasil é coisa de acho que 2 anos, 3 anos, o primeiro, né, então é uma coisa recente, mas o que mudou de fato? Assim, foi a mentalidade? Porque a lei foi agora, né? O que lá atrás começou a mudar? A gente percebeu o seguinte, né? Com a nova geração, né, dos jovens, né, que estão, digamos assim, inquietos, né, estavam inquietos com a situação do mercado, né, de estar numa posição, às vezes, numa empresa mais limitada, mais formal, num modelo de vida profissional mais, digamos assim, concreto, limitado, né, com esse movimento das startups, isso também influência de fora, né, isso foi deixando o cara mais ligado e assim inquieto em tentar fazer algo diferente por ele, né? E não estar lá naquela posição, enfim, de trabalho usual, né, que era mais comum, né? Então, o que normalmente se almejava há, sei lá, 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Vou entrar numa empresa grande, né? Bosch, enfim, algo nesse sentido, e vou seguir minha carreira lá dentro. Porém, né, desses 5 anos para cá, as coisas mudaram. As pessoas querem empreender, querem o seu negócio, né? E com o advento da tecnologia, né, tendo mais facilidade e o mercado aquecido, aí os caras uniram o útil ao agradável e começaram a lançar projetos, e esses fundos de fora que já estavam com uma prática de investimento lá fora começaram a olhar aqui para o Brasil. Você sabe que você falando, me vem à cabeça aqui algumas situações que eu já conversei com, enfim, advogados. Alguns advogados, a gente tem alguns advogados na equipe aqui, e a gente acaba entrevistando muito advogado que está transitando de área, enfim. E uma das perguntas que geralmente eu faço quando o advogado, quando ele já advogou, né, por que você está saindo do direito? Por que você está vindo para o marketing ou indo para qualquer outra área, né? Tem várias áreas que os advogados estão transitando aí. Uma das coisas que eu mais ouço é assim, cara, não gostei de fazer o trabalho
do contencioso, sabe? Não era muito convidativo. E aí a sensação que a gente fica é que o jovem, né, bem conectado ao que você falou mesmo, eles querem projetos audaciosos, projetos legais, projetos que brilham o olho. E me parece que esses projetos super legais, ou eles estão no consultivo ou estão nas startups, né? O contencioso não tem muita coisa talvez tão legal assim. Como é que é isso por trás dos bastidores, cara? Como é que vocês conseguem trazer gente? Tem advogado com esse perfil, o cara entra e fala, não, eu quero ficar aqui na mesinha, mexendo no contencioso. Como é que é isso na prática? Bom, em relação ao contencioso, né, isso que você trouxe é interessante porque a visão que nós temos hoje lá no escritório é de um contencioso um pouquinho diferente. Por quê? Como você falou, pelo menos eu falando por mim mesmo, também não tenho esse perfil de ficar, poxa, com demandas às vezes repetitivas, né, no massificado ali, e isso não parece atrativo, não parece interessante. Porém, quando você coloca tecnologia para te auxiliar nisso, né, quando você coloca, enfim, um outro olhar mais estratégico, que mesmo no contencioso, e o contencioso sim que carece mais e mais ainda sobre isso, você transforma a forma de você operar. Né? Perfeito. Por quê? Fica mais convidativo, né? Exato, porque tudo aquilo que exigir um trabalho mais braçal, mais repetitivo, se você alia a tecnologia para te auxiliar, o que acontece? Você pula aquela etapa mais burocrática, mais boring ali, e você vai para uma outra etapa. Então você pode pensar um pouquinho na tese, você tem mais tempo para conversar com o teu focal do cliente, do contencioso, né, para entender as dores dele, você tem mais tempo para fazer reunião com esses caras, né, e a reunião que a gente fala hoje em dia é uma mensagem no WhatsApp, é uma call, é uma videoconferência, você entende o que o cara quer e você consegue entregar. Você tem esse tempo para oferecer para ele. Por quê? Porque você resolveu a parte burocrática do teu trabalho, que era o chato. Parece que se o cara gostar bastante do analítico, o contencioso é um prato cheio, né? Exato. Porque você pegar a geometria ali aplicada, olhar tribunais, tendências, enfim, o cara tem muita coisa legal se ele souber extrair a parte legal que tem, que é o que você está trazendo, né? Usa a tecnologia e vai ficar legal fazer o contencioso, que isso faz toda a diferença. Deixa eu emendar isso já numa pergunta para a gente, ainda dentro do direito empresarial, você como membro lá do Comitê de Inovação da OAB, a gente sempre faz essa pergunta aqui para quem participa lá. O que já está rolando? O que já é realidade como tecnologia dentro disso que você falou? Geometria, o que já tem de realidade e o que você está enxergando que, poxa, já está se falando, mas vai demorar um pouquinho. O que é tendência, assim, o que é futuro? Olha, uma coisa que a gente ouve muito falar, por exemplo, da geometria, né, como você trouxe, ou como, por exemplo, a inteligência artificial, existe muita discussão sobre isso e muito holofote nesse sentido. Por quê? Porque surgem muitas oportunidades e ameaças, né? Então, a gente já foi também convidado para falar a respeito de ameaça da inteligência artificial para o advogado, né? Ou até mesmo como a geometria eventualmente pode evidenciar situações não tão interessantes do judiciário. Mas o fato é o seguinte, o que a gente vê muito acontecendo? Tem algumas empresas que fazem geometria? Tem, são pouquíssimas. O que a gente percebe muito é uma análise quantitativa dos dados, mas sem a geometria propriamente dita, né, que isso é algo que poucos fazem, né, então mais uma análise quantitativa, isso já existe e ajuda muito para você entender as tendências, né? E inteligência artificial existe também, né, mas muito o que se vê e o que ajuda são automatizações, né? Perfeito. Que não necessariamente exige inteligência artificial. E às vezes, eu digo empreendedor e até mesmo o empreendedor dentro da advocacia, ele às vezes fala, não, eu preciso da inteligência artificial. Né? Mas para quê? O primeiro ponto é você tem que entender, antes de você querer a tecnologia dentro do teu negócio, seja no consultivo, no contencioso ou em outro business, você tem que entender para que você quer. Qual que é a dor que você quer resolver. Aí, com essa dor, você vai identificar quais ferramentas você pode utilizar para resolver aquilo. Uma delas é a geometria, outra delas é a inteligência artificial. Então, assim, não necessariamente que isso hoje em dia esteja acontecendo e todo mundo tenha, né? Mas o que se falta, né, que a gente percebe lá dentro dos nossos grupos permanentes de discussão, né, dentro da comissão, é que as pessoas às vezes têm pouco conhecimento da tecnologia, desejam ela, mas sem, na verdade, entender o porquê.
E se você não entende por quê, você nem consegue utilizar. Os termos começam a ficar batidos e a pessoa não esquece o que significava aquilo lá no começo. Exato. É tipo o cara vai fazer pitch de startup, né? Ele fica, não, aqui minha solução aqui é uma blockchain com inteligência artificial, é tipo um Uber aqui, não sei do que. Exato. Esquece, já não significa mais nada isso. Você sabe que esses dias eu vi um advogado falando sobre isso também, ele diz, poxa, a tecnologia compromete, né, o futuro da advocacia e tal. Ele trouxe uma visão muito legal, que ele fala assim, cara, cada dia menos, que é isso que a gente está falando, as pessoas vão querer fazer o feijão com arroz, elas querem projetos que brilhem o olho. A tecnologia vem para realmente, porque o feijão com arroz vai ter que continuar existindo. Então essa automatização que acaba acontecendo, ela vem para suprir, porque daqui a pouco você não consegue mais contratar advogado para fazer aquilo que você fazia antes. Então precisa trazer tecnologia para resolver aquilo e possibilitar que eles façam projetos mais complexos, coisas mais convidativas, né? Ainda nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. O que de automatização já é realidade? Tem alguma coisa que você pode citar que você já usa no escritório e que, sei lá, poucos anos atrás fazia na mão, era na unha mesmo? Como é que tá isso? Bom, lá no escritório a gente tem um sistema desenvolvido de forma própria. A gente tem lá 3 desenvolvedores, um cientista de dados e um estatístico. Tá? Isso tem já... Caraca, que legal. Isso tem já... Desde quando eu entrei no escritório, não com essa equipe tão robusta, mas já existia uma equipe interna de desenvolvedores lá, porque a gente buscou soluções no mercado, a gente testou. Mas nenhuma trazia exatamente aquilo que o escritório queria. Então, o que acontece? A gente contratou o desenvolvedor e eles desenvolveram esse sistema para nós. Custou caro, né, porque obviamente não é o nosso core business, né, mas ajudou muito, foi um baita investimento, porque foi feito sob medida para nós. Né? Então, a primeira versão, né, também que foi lançada há 7 anos atrás, já tinha bastante organização de workflows, que na época era algo bem único, assim, não tinha muito no mercado, então era de fácil personalização. A gente não precisava chamar o desenvolvedor para desenvolver o fluxo. Né? Então isso já por si só automatiza a atividade. Então, o processo diz respeito a tal tema. Né? Então vai direcionado para uma área. Dentro dessa área tem uma equipe que você parametriza dentro do sistema e é lá para as pessoas. Então isso lá 7 anos atrás que já acontecia. E daí, lógico, a gente testou algumas ferramentas do próprio mercado, né? Por exemplo, de leitura de publicação. Isso aí é comum, né? Há tempos. Sim. Só que a gente resolveu também desenvolver internamente. Então a gente desenvolveu isso dentro do escritório para ter mais assertividade, para ter mais confiabilidade, porque a gente sabe que às vezes fica na mão de empresa, nesse caso de fornecedor, a gente já chegou a ter, a gente sempre teve duplo cheque, então contratava 2 empresas de publicação para ter essa segurança. E isso reflete em custo. Então, a partir do momento que a gente trouxe isso para dentro de casa, né, desenvolveu robôs que auxiliam com atividades repetitivas, seja de extrair cópia de tribunal, alimentar o nosso sistema, né, ainda com sistemas do cliente, a gente gosta de fazer nós mesmos. Né? Então, tem isso aí, ferramentas que auxiliam a gerar, confeccionar petição, isso aí tudo lá para o contencioso, né? Tudo isso a gente usa e foi desenvolvido internamente. Então, é algo que torna a vida do advogado, digamos assim, que trabalha nessa área, mais fácil. Né? Porque o cara pode destinar o tempo dele para realmente pensar na tese, fazer pesquisa jurisprudencial, que antes o cara ficava lá, tendo que fazer várias peças por dia, enfim. Mas só uma pergunta acho que é interessante você passar a tua dica pro cara que está começando ou que tem um escritório pequeno, assim, nessa questão do contencioso versus o consultivo e aonde alocar mais tempo e como fazer essa conta também, sabe? Porque eu acho que às vezes parece óbvio, mas não é. Assim, como é que eu vou equilibrar as contas do escritório? Às vezes não é tão fácil pegar causas que pagam bem no contencioso, pagam bem no começo. Então, como é que você daria a principal dica, assim? Olha, eu acho que essa dica que ela vale meio que para tudo, assim, não só para esse ponto, mas em especial para esse ponto. Algo que lá no escritório é muito, assim, muito importante para nós é a mentalidade data-driven, que é a análise baseada em dados, né? E análise crítica. Né? Então, por exemplo, para você gerenciar um escritório de advocacia, para gerenciar qualquer negócio, uma startup, se você só tomar decisões baseadas no teu feeling, né, insight, você vai ter um nível de assertividade e você vai ter um nível de risco. Agora, se você embasa tudo isso em dados, né, e puxando para esse ponto que você falou, como eu disse no começo, análise de margem de contribuição de cada contrato, né, porque eventualmente um cara que está começando agora,
ele, poxa, eu quero fechar um negócio e tal, independente do que for, se é consultivo ou se é contencioso, poxa, mas aquilo ali vai gerar rentabilidade? Qual que é o custo dele para ele tocar aquela carteira de cliente ou, enfim, dar suporte a uma grande área no escritório? O cara tem que entender se realmente aquilo ali vai fazer sentido. Não, beleza, pô, tô começando agora, não tô focando em uma margem muito grande, quero tocar. Beleza, mas tenha consciência disso, para você não, enfim, se auto-sabotar. Então você está com uma carteira grande de cliente, mas esses clientes não são rentáveis, né, e isso aí às vezes dificulta. Então análise crítica, né, em cima de dados, eu acho que faz sentido nesse ponto, né? Querendo ou não, tem que fazer conta, né? É o dever de casa, né? Parar e fazer o dever de casa, né? Mas é óbvio que tem que ser dito, né? Porque muitas vezes a gente não, vai por outros motivos fechar o cara tá negócio. fazendo aquela análise diária, assim, não, isso aqui acho que tá bom, sabe? Mas ele não para e fala, vamos ver quanto tempo leva, quanto... Sabe o indicador que eu gosto? É assim, ó, você olhar para os últimos 30 dias, assim, quantas exceções você abriu da tua regra? Tipo assim, tem os caras que, cara, acho que umas 10. Então, você não tem regra, você faz o que der na telha. Você faz exceção, Muito bom, muito bom. Agora, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de outras 2 indicações. Mas antes disso, não esquece, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa a sua crítica, a sua dúvida, o seu elogio. A gente gosta de saber que esse conteúdo está sendo útil para você. O primeiro vídeo é sobre Growth Marketing Jurídico, que são estratégias diferentes que você pode aplicar, talvez você nem saiba, e que são permitidas pela OAB, que são passíveis e permitidas ao advogado. E o segundo é quanto ganha um advogado? Salário médio, nós entrevistamos um advogado de um escritório que contrata profissionais do direito, e esse vídeo está super legal, tenho certeza que vai fazer muito sentido e vai gerar alguns insights para você. Então é isso, um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.